Ok. Fechando o olho. Evangelho no lar é bênção divina, alimento das almas, amor, disciplina. Há 2000 anos Jesus contou um segredo. Evangelho no lar, na casa de Pedro. Evangelho no lar, na casa de Pedro. Trouxe a boa nova, espargindo luz, ensina o caminho que a Deus conduz, caminho seguro do Pai Criador. Jesus nos ensina a crescer no amor. Jesus nos ensina a crescer no amor. Ele é nossa luz e traz harmonia, dissipando as trevas, transformando em dia. Amigos do Mestre, traz sustentação, reúne a família no culto cristão, reúne a família no culto cristão. Ser instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. O Mestre, faça que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Pai Celestial, nosso Deus querido, Mestre Jesus, meu Senhor, meu único Salvador, Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, Espírito Consolador, os bons espíritos, espíritos de luz, mensageiro de Deus e mensageiro de Cristo. Vimos na vossa presença, meu Pai, pedir a vossa divina proteção e ajuda na prática desse Evangelho no lar. Somos uma dezena de corações reunidos, embora separados, na prática desse Evangelho que Deus, que nosso Senhor Jesus nos deixou.
Obrigado, meu Deus. Pedimos também, Pai, que aqueles irmãozinhos desencarnados que ainda se encontram no nosso planeta, que ainda não encontraram o vosso caminho, Pai, o caminho da luz, que eles ouçam, evoluam e achem o caminho da luz. Obrigado, Senhor. Permita-nos, Senhor, que tire dos nossos corações qualquer sentimento de egoísmo, de orgulho, de ciúmes, e ponha, Pai, nesse lugar, benevolência e humildade para realizarmos essa prática. E com ela iniciamos com a oração que nosso Senhor Jesus nos deixou quando na terra esteve. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa nossas falhas, nossos erros, nossos pecados, e põe em nossos corações benevolência, bondade e humildade para perdoarmos os nossos devedores e os nossos ofensores. Senhor, não nos deixe cair em tentação. Livra-nos, Pai, de todo mal, material e espiritual. Porque teu, Pai, teu são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada, Walter. Tá todos me ouvindo bem? Tá. Sim, Cleidinha. Então, boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos juntos hoje na quarta-feira. A Vilma hoje foi fazer uma coordenação do presencial lá no Afracis. Eu e a Rose, todos vocês estamos juntos aqui para o nosso Evangelho. E hoje nós vamos falar no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os puros de coração. Vamos falar do item 11 ao item 17. Então, vamos lá. Escândalos, cortar a mão. O que escandalizar, porém, a um destes pequeninos que crê em mim? Melhor lhe fora que se lhe pendurassem ao pescoço um mó de atafona e o lançassem ao fundo do mar. O mó de atafona, eu fui verificar o que é, porque eu fiquei muito curiosa. É um engenho da época do Cristo em que se moía grãos manualmente. Interessante, né? Só para a gente ter uma ideia do que ele está falando. Ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é necessário que sucedam escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Ora, se a tua mão ou teu pé te escandaliza, corta e o lança o fora de ti. Melhor te é entrar na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés ser lançado no fogo eterno. E se teu olho te escandaliza, tira-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que, tendo 2, ser lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezes algum destes pequeninos, porque eu vos declaro que os seus anjos no céu incessantemente estão vendo a face de meu Pai, que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio a salvar o que havia perecido. O que havia está significa perecido, perdido. Mateus, capítulo 18, do 6 ao 11. E se o teu olho direito te serve de escândalo, arranca-o e lança-o fora de ti. Porque melhor te é que perca um de teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se tua mão direita te serve de escândalo, corta e lança fora de ti, porque melhor te é que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Mateus capítulo 5, do 29 a 30.
essas palavras do Cristo é chocante. Por quê? Porque para essa época, ele necessitava falar desta maneira para o povo e pela educação que aquele povo tinha naquele período. Mas se nós prestarmos atenção na entrelinhas, nós vamos verificar que a explicação está no Evangelho. Se nós prestarmos atenção nessa frase que ele fala, que eu achei interessante, ora, se a tua mão ou teu pé te escandaliza, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo do eterno. Ele está falando da lei da reencarnação. Presta, entrar na vida. Ele está falando sobre isso, porque nós, quando a partir do momento que o Espiritismo ele chegou através de toda a coordenação de Kardec, ditada pelos Espíritos, ele também nos trouxe a clareza, aquilo que se fala, você tira o véu para o entendimento. Ele está falando justamente sobre a reencarnação, porque em muitas situações que nós vivenciamos de pessoas que através da sua reencarnação, através do mau uso, porque toda essa parte do escândalo que está falando está ligada à lei moral. Tudo aquilo que se faz de mau uso, violação das leis. Então, muitas vezes, as pessoas que vêm com a deficiência mesmo da cegueira, né, vêm com a deficiência física, em muitas situações é uma necessidade que essa reencarnação ele vai passar dessa maneira para que aquela mão não cometa um suicídio ou um homicídio. Para que aqueles pés não sejam utilizados de uma maneira negativa, para que os seus olhos, sua fala, muitas vezes a pessoa vem em condições totalmente mudas. Então ele está falando dessa maneira, porque naquele momento ele tinha que ser, de uma certa forma, rigoroso, porque ali, naquela vivência dele, havia muitas perseguições, havia muitas pessoas que acusavam o outro, haviam escândalos que eram, assim, praticamente, como nós dizemos assim, colocado debaixo do tapete para poder manter o poder, para poder manter a manipulação das pessoas. E quantas pessoas eram mortas, né, de maneira assim, sem julgamento. Então, havia tantas situações, e ele estava falando dessa maneira, mas quando ele fala, é melhor entrar na vida, por que ele está falando entrar na vida se a pessoa já está ali? É uma outra oportunidade que nós estamos verificando, que é a lei da reencarnação. Então, essa situação era para o momento, mas através do Espiritismo, através do que a própria codificação nos traz, nós temos condições de entender o que ele está dizendo sobre arrancar-lhe o olho, nessa situação do escândalo. E aí ele continua dizendo, em seu sentido vulgar, escândalo é tudo aquilo que choca a moral ou as conveniências, de maneira ostensiva. Eu falo de maneira ostensiva, ou seja, mostrando, né, se manifestando. O escândalo não está propriamente na ação, mas na repercussão que ela pode ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo estrépito. Estrépito é murmúrios, falação, esse tipo de situação que acontece, rumores, falatório, né? Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque o seu orgulho sofreria com ele, a sua consideração diminuiria entre os homens, procurando ocultar as suas torpezas, o que lhes basta para tranquilizar a consciência. Esses são, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos. Sepulcros são túmulos, brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Vasos limpos por fora, mas sujos por dentro. Eu li essa frase, eu lembrei de uma frase que a minha avó dizia, por fora, bela viola, não sei se já ouviram, por dentro, pão bolorento. Né? Essa era uma frase que os meus avós falavam, né? Que é interessante, né? Colocar aqui. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é muito mais ampla, motivo porque não é compreendida em certos casos. Escândalo não é somente o que choca a consciência alheia, mas tudo que resulta dos vícios e da imperfeição humana. Todas as más ações de indivíduo para indivíduo, com ou sem
repercussões, o escândalo nesse caso é resultado efetivo que da mal moral. Às vezes nós ouvimos as pessoas falarem, vamos deixar isso do jeito que está para evitar um escândalo. E às vezes essa situação, ou essa frase, ou a maneira como vai agir para evitar o escândalo, quantas pessoas se destruíram por isso? Não é? Quantas pessoas foram se manipuladas? Né? O orgulho nosso, eu vou dizer uma coisa do micro, que isso já me aconteceu, que eu passo no plantão. Uma vez me passou um companheiro de trabalho do Afracis, e nós fizemos todo o trabalho do plantão e veio o P3Z. Ele disse que não ia fazer, porque não precisava. Então, a preocupação dessa pessoa estava do que os outros iam pensar, porque ele, um trabalhador, um colaborador, né, da casa, ia ter que fazer um P3Z, estava obsidiado. Então, isso é o orgulho, gente. Nós estamos ali para enfrentar nossas situações. Essa criatura, com certeza, perdeu uma oportunidade de que, naquele momento que estava fazendo tratamento, quem sabe aquele algoz que estava junto dele seria um momento do reajuste. Não é? Então, ele está falando do orgulho. Então, muitas vezes a gente empurra as coisas para debaixo do tapete pelo nosso orgulho, para evitar um escândalo que ele fala, para se mostrar em outras situações que a gente usa muito no recursos humanos, é colocar a cara para bater. Porque você vai enfrentar aquela situação, você vai enfrentar aquilo. E muitas vezes o nosso orgulho faz com que nós deixamos até de nos ajudar. Quantas pessoas escondem a situação quando vai fazer o tratamento em outra casa? É verdade, Almir. Vai fazer o tratamento em outra casa para os outros não ficar sabendo que precisa de tratamento. Muito bem colocado. Eu estou dizendo em situações dessa, né, que a gente passa pelo trabalho, na família, né? Olha, não fala nada, por quê? O preconceito, os preconceitos, não vamos falar nada, porque vai ser um escândalo. Muitas vezes as situações vêm à tona que é justamente para resolver, para as situações no nosso dia a dia, no nosso familiar. Isso eu achei interessante ser colocado isso, né? Às vezes a gente faz, e quantas coisas, você imagine em séculos passados, quantas pessoas foram internadas em hospitais, porque a pessoa não queria evitar um escândalo maior, porque aquela pessoa era alcoólatra, ou aquela pessoa estava grávida, fazem até, obrigam a ter um aborto. Quantas situações para evitar um escândalo. Faz muitos anos que eu não vou, mas há umas décadas atrás, eu trabalhava no NERJ e a gente fazia visitas à Casa André Luiz. E uma vez nós fomos, e eu gosto muito de conversar, eu estava conversando com uma enfermeira, e ela me disse que eles recebem doações de pessoas que têm familiares internados lá, mas ela disse que eles preferiam, apesar de tudo que eles recebem, mas o amor da família. Eles não vão visitar para evitar escândalo, porque são pessoas de alta sociedade. Aonde eu vou ter um filho com problema, que veio com uma deficiência mental e física? Dom para a Casa André Luiz, mas não querem nem ver a pessoa. Olha, para o quê? Para evitar escândalo, para que todo mundo fique sabendo. Então, são situações que ainda a parte moral pesa muito, né? E continuando. É necessário que sucedam escândalos no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo ainda imperfeitos, têm inclinação para o mal, e porque as más árvores dão maus frutos. Devemos, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição humana, e não que os homens tenham a obrigação de praticá-lo. É necessário que venha o escândalo para que os homens, em expiação na terra, se punam a si mesmos, pelo contato de seus próprios vícios, dos quais são as primeiras vítimas e cujos inconvenientes acabam por compreender. Depois que tiverem sofrido o mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, portanto, ao mesmo tempo de castigo para uns e de prova para outros. É assim que Deus faz sair o bem do mal. E que os próprios homens aproveitam as coisas más ou desagradáveis. Aqui eu tenho 2 pontos para colocar a vocês, que do escândalo há uma necessidade sim de vir
principalmente aqueles que afetam a dignidade e muitas vezes a própria vida da pessoa. Eu vou dizer o caso do feminicídio. Foi algo que acontecia há tanto tempo e, de repente, chegou num patamar tão grandioso que eclodiu na sociedade de uma tal maneira que foram buscar um modo, uma maneira de que isso tem que acabar. E eu descobri há uns tempos atrás, acho que faz um ano atrás ou 2 anos atrás, que havia uma lei que ainda não tinha sido, não saía do contexto de que ser derrubada, que no Brasil, gente, o homem ele tinha o direito de dar um corretivo na sua esposa. Era uma lei, estava lá. Foi derrubada, acho que há uns 2 anos. Ai, gente, cadê o Furlan? Furlan sabe disso aí. Furlan, cadê você? O Furlan sabe disso daí. Então, gente, há pouco tempo o Supremo Tribunal Federal derrubou isso, diz que não existe, porque muitos feminicídios e muitas agressões que aconteceram à mulher, os advogados estavam se beneficiando desta lei de 1930, 1920, lá atrás, para poder amenizar a pena e para poder deixar a pessoa livre. Então, precisou vir algo tão chocante, um escândalo tão forte para tomar a providência. A mesma coisa com a pedofilia, teve um escândalo até nas partes religiosas, grandiosas, para poder chamar a atenção para que isso seja corrigido. Então, ele coloca que eu vejo que, às vezes, há uma necessidade para que, após esse escândalo grandioso, venha um bem maior. Isso é muito importante. E no item 15, 16 e 17, eles colocaram, falamos sobre desse mal grandioso, porque vindo isso, vendo numa tona grandiosa, ele vai ser rejeitado com certeza pela própria sociedade, porque vai ter um despertar de consciência. E ao mesmo tempo, nós não podemos fugir da lei de ação e reação. No capítulo 16, eles colocam bem que muitas vezes, dentro dessa lei de ação e reação, nós temos a da reencarnação, aonde os escândalos que nós fizemos no passado, que está lá na nossa mochilinha, lá no perispírito, nós podemos reajustar. E outra, nós também precisamos verificar que muitas vezes a imperfeição humana nos leva a buscar soluções de algumas coisas que acontecem. Eu vou dar um exemplo, que o homem tem a maldade e ele tem consciência. A pessoa que bebe e dirige sabe que ele é um homicida. Ele tem essa consciência, mas ele faz. Então é preciso muitas situações, às vezes, de vir à tona, para que ele possa, para que as pessoas tenham consciência que isso é um mal. Você bebe, você vai dirigir, e você pode matar e se matar. Aí nós vamos dizer assim, mas a gente sabe que tem a lei de causa e efeito, mas será que aquela pessoa que morreu, aquela pessoa que foi atropelada, ela não deveria morrer? Epa lá! Nós temos um processo reencarnatório, que aonde você vai reencarnar naquela cidade, naquele bairro, com aquela comunidade, com aquela família, e ali vai expor a você, no seu momento reencarnatório, os prós e os contras. Então, você pode acontecer, mas não que você vá, por causa disso, beber e sair dirigindo e se matar, foi fatal, tinha que acontecer. Nada disso. Por isso que ele coloca bem aqui, é imperfeição humana e não que os homens têm obrigação de praticar o mal. Se vocês conhecem a passagem de Cristo, chegou um momento que ele pediu, Pai, afaste de mim esse cálice, se fosse possível. Porque se vocês tirarem a religiosidade e estudar a história, Jesus incomodava muito mais a política do que a própria religião. Politicamente, ele incomodava muito. E muitas pessoas foram usadas, inclusive Judas, para derrubá-lo. Então, nós precisamos, o mal está ali. Jesus não precisava passar pela crucificação. Se nós hoje analisarmos, não havia necessidade, mas ele incomodava muita gente. E queriam tirar, ele era um mal que incomodava naquele momento. Então, se nós analisarmos. E também, dentro desse parâmetro dos escândalos, que nós temos a reencarnação, onde nós temos essa oportunidade de voltar à vida, como foi dito na primeira, às vezes até com deficiência para poder corrigir,
nós temos os nossos ajustes, mas também precisamos pensar nesse sentido. Se você tem um ajuste com seu filho, por algo, vamos dizer, um escândalo, algo que aconteceu no passado, de repente esse seu filho, né, hoje, né, foi aquela pessoa, o seu algoz, né, do passado, estão juntos como pai e filho. O pai, no seu processo reencarnatório, ele cumpre junto com a esposa e vem, recebe esse algoz com carinho, com amor, trata ele da maneira, dá a ele aquela necessidade, mas esse algoz não consegue cumprir o seu papel como filho. Podem ter certeza que a lei de causa e efeito vai sim, ela vai ser feita no filho. Ele vai arcar com as suas consequências, porque os pais cumpriram o seu papel e ele não conseguiu perdão. Então, ele vai sofrer as consequências dos atos dele em relação aos seus pais. Então, as leis são imutáveis. Nós que a violamos. Deus é amor, amor puro para conosco. Jesus, o nosso Consolador. E para terminar, aqui eu vou estar colocando que Jesus nada disse de absurdo para quem souber compreender o sentido alegórico e profundo das suas palavras, mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave oferecida pelo Espiritismo. Então, estudem o Espiritismo, é a minha sugestão. Leiam o Evangelho segundo o Espiritismo, não só no Evangelho no Lar, mas como estudo, porque ele é o nosso código de conduta moral. Muito obrigada, um beijo no coração de vocês e passo para o seu Djalma em seguida, que ele vai fazer o Fonte Viva. Beijo, obrigada, gente. Isso. Boa noite a todos. Nunca desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. Lucas 18:1. Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontras no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos mil de natureza estranha, para que, te vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás, cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodeiam o espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente?
onde os guerreiros que fizeram correr em torno do Evangelho rios escuros de sangue e suor, onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado, onde as trevas da Idade Média, onde os políticos e inquisidores de todas as matizes que fizeram em nome do excelso benfeitor, arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece, cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Deixa o título. Depois de ouvir a lição do Evangelho, né, onde se fala tanto de escândalos, de situações tão difíceis, e todos os detalhes que nos passaram a Cleide, a lição nunca desfalecer, sendo que desfalecer é perder força, é fraquejar, é esmorecer, é diminuir em força. E como tudo isso, ou de que forma nós podemos trabalhar essa situação, essa colocação? Orando e vigiando. Mas, orando de que forma? Fazendo uma oração repetitiva, fazendo um pedido de forma aleatória, ou tendo calma, tranquilidade, dominando a situação por mais adversa que o possa ser, entrar em comunhão com o nosso mentor. Aí nós vamos encontrar a força, o equilíbrio, para encontrarmos o caminho a seguir nas mais adversas circunstâncias, como inclusive essas todas relacionadas e aqui descritas, para que possamos, de forma bastante tranquilos, irmos de encontro aos detalhes do Evangelho de Jesus, através de suas parábolas, e encontrarmos ali, na unificação do conteúdo de cada um desses exemplos que Jesus passou através das suas histórias, que as parábolas são pequenas histórias, encontrarmos os detalhes para termos a força, para termos a perseverança, para termos a confiança e para podermos nos ajustando de forma bem harmoniosa, encontrarmos a estrutura para passar por todos esses momentos aqui também descritos nesse texto do nosso irmão Emmanuel. Lá, no princípio,
onde o Emmanuel tirou, nunca desfalecer, numa lição de Lucas, era uma viúva a pedir justiça. E um juiz que agia com pouco caso. Ele não deliberava nada. Mas ela persistiu. Ela foi forte. Ela não se entregou. Até que o juiz falou, olha, para me livrar dessa viúva, eu vou resolver o problema dela. E nós, costumeiramente, gostamos de deixar para amanhã. Ficar em cima do muro. Ou como falou há pouco a Cleide, né? Vamos não participar de forma atuante dentro das coisas que possam escandalizar, das situações difíceis que se nos apresentam. Elas podem ser das mais diferentes situações. Num encontro como este, uma pessoa necessitada, uma situação difícil, como nosso irmão na abertura pediu, pela sua própria parente, é o momento de perseverar, é o momento de fortalecer, não perder a oportunidade que se nos surge, não deixar para amanhã. Esta é a forma de entender dos detalhes que Jesus nos falou. Tudo o que eu fiz, podeis fazer igual ou melhor. Será que nós, quando vamos tomar fé, vamos ter consciência que isso não é só um chamamento, isso é praticamente um compromisso que ele nos passa. Para que nós não nos escondamos, para que nós não retardamos esse processo através de toda a estrutura da nossa sociedade de melhorar. Tempo é o tempo de Deus. E o tempo de Deus é o tempo agora. Nesse instante que nós estamos aqui reunidos, nós não estamos reunidos por acaso. Isso não existe. Por que não existe? Porque é o tempo de Deus. Ele não tarda, mas não falha. Não, é o tempo preciso. Então, esse chamamento deste momento, desta forma com que aqui se nos encontramos reunidos, é para irmos de encontro às nossas mazelas, para as nossas adversidades pessoais, para os nossos problemas familiares e sérios em todos os sentidos, em todas as formas, para os nossos problemas de relacionamento, para o problema do nosso distanciamento e da nossa situação, inclusive difícil desse momento, inclusive dessa Covid que aí está. O momento é este, de sermos fortes, perseverantes. Talvez, quando a Vilma me escreveu ontem, dizendo assim, é um jeitinho seu, eu poderia alencar ou elencar, como queiram, uma série de situações difíceis que a gente passou, por alguns erros médicos de várias gravidade, podia ter perdido uma perna, a médica pôs a mão na minha barriga e disse, você já era, acabou. Para as veias ao fígado, tchau. Perseverar, orar, força, não esmorecer. Mesma coisa. Exame médico, está lá, trombose, e eu estou aqui, firme e forte. O intestino tombou, necrosou, exame feito, a médica não viu,
No dia seguinte, lá estava eu num outro médico, outro hospital, correndo, feito um maluco. E eu estou aqui. Não desisti. Por isso ela colocou. Ah, eu sou história de vida? Poderia, através da história, contar um monte de ações, de situações que precisou dessa perseverança, precisou desse fortalecimento. Mas Divaldo nos disse também diferentes situações, e por mais duras que elas sejam, de repente, nosso Pai e nosso querido Mestre nos fornece uma generosa moratória para que aqui a gente possa prosseguir, para que aqui a gente possa relatar algumas coisas, para que aqui a gente possa atuar de alguma forma ainda a conseguir ir de encontro ao nosso passado e daqueles que próximos estão de nós e ajudá-los. Uma boa palavra, com um bom exemplo, não fugindo, não. A pior coisa que pode existir é fugir. Pois, quando lá na passagem do nosso Jesus, quando os apóstolos disseram a Jesus, Senhor, estávamos a recriminar alguns que em seu nome expulsavam os demônios, isto é, trabalhavam com Jesus sem o conhecer os apóstolos, mas eles não andam conosco. Jesus disse, quem é conosco não é contra nós. Então, esses momentos fortes que vão se nos apresentando e que a gente possa ir conversando e dizendo, cada um dentro da sua própria situação, cada um dentro daquela dor e amargura, encontre força. Pois ele nos disse que nunca nos abandonaria. Que todas as vezes que pedíssemos e batêssemos, mas com fé, com confiança. Às vezes a gente vai encontrar onde, como conversar com Jesus, voltamos lá, no princípio, inclusive, das aulas, e aí está a nossa querida Cleide, né? Do PACEM, percepção, aproximação, contato, e sentir esses irmãozinhos que estão aí para nos ajudar. Aí nós não vamos desfalecer, porque nós vamos ser fortes. E essa espiritualidade amiga, essa que não abre mão de estar conosco e nos ajudar ali de forma firme e forte. Mas nós queremos como imediatismo? Queremos para hoje? Não. O tempo é o tempo de Deus. O nosso tempo é o de fazer a nossa parte, lastreado pelas orientações do nosso querido Jesus. Não vamos falar mais, pois o tempo passa, e nosso amigo aqui fica a nos cutucar, pois ele não gosta de parar, né? Ele diz que o tempo é dele, o tempo é de cima para baixo, o tempo é de lá para cá, mas infelizmente nós vivemos dentro de um contexto que as coisas têm que ser realinhadas também, né? Desta forma, então, meus irmãos, meus amigos, pouco que pudermos falar, talvez não descrevemos item a item, por daí esse amigo chega e nos diz, você vai fazer o quê? Você vai ser um decoreba do que está ali? Você vai fazer um plágio do que está escrito, descrevendo linha a linha? Você vai falar como um papagaio só o que te mandaram? Você vai procurar num livro para encontrar um texto para falar, esse texto aqui é bonito, e se ele diz isso? E Jesus disse, não. Olhos de ver e ouvidos de ouvir. Você vai falar com a sua capacidade de percepção e entendimento. O Evangelho é a capacidade de perceber o entendimento do ser em elevação, baseado em toda aquela estrutura, como na escola aprendemos e depois vamos fazer. Mas repetir o que está escrito, esse meu amigo não deixa. Quem tiver visão, vê que ele está aqui me puxando minha orelha, que ele não quer parar, mas eu vou parar. Então, meus irmãos, uma boa noite a todos.
Foi uma noite maravilhosa. Dá para ver semblantes de algumas pessoas, certo? Que eu estou vendo a luz, né? Rodeando a cada um. Dá para sentir essa elevação, essa força que esse grupo nesse instante se apresenta, fortalecendo cada um na sua estrutura de família, fortalecendo e dando fé e perseverança que vamos vencer, nós vamos conseguir e conquistar. Pois nós somos filhos de Deus, pois nós somos irmãos de Jesus, nada nos é impossível, segurando nas mãos de Jesus e agradecendo aquele Pai Criador por mais essa noite. Obrigado, meus irmãos. Nós é que agradecemos. Agradecemos, São Djalma, de coração, o seu testemunho. Eu tenho certeza que todos nós temos os nossos desafios, todos nós precisamos, sim, sempre estarmos fortalecidos. Gente, nós temos o nosso Deus Crono, que é cronológico, está sendo gravado. Ju, é com você. E em seguida, a Sandrinha está aí para fazer a nossa prece final, tá bom? Muito obrigada, senhor Djalma. Cleide, sou eu, Andréia, que vou fazer a prece final. Senhor, abençoe as crianças que são a esperança de um mundo melhor. Proteja o homem do campo que sustenta o país, derramando suor. Senhor, dê paciência aos enfermos que sofrem nos leitos dos hospitais. Senhor, mande a luz do teu brilho, perdoe seus filhos que erram demais. Senhor, protegei os velhinhos que pelos caminhos vão lentamente, chorando, implorando a visita dos filhos ingratos que estão ausentes. Senhor, dê conforto e alívio para aqueles que choram de frio e de fome. Senhor, equilibre a justiça para que ela exista para todos os homens. Senhor, é tão grande a beleza que a Mãe Natureza tem para oferecer. Senhor, proteja as florestas e as aves que festam o nosso amanhecer. Senhor, tire o mundo do abismo, não deixe o egoísmo por tudo a perder. Dê luz para os governantes que tenham consciência do que vão fazer. Senhor, Criador do universo, te peço em meus versos a paz mundial. Socorro aos homens aflitos que estão em conflitos entre o bem e o mal. Senhor, de bondade infinita, perdoe os que brincam com teu amor profundo. Senhor, tenha pena da terra, não deixe que a guerra destrua o mundo. Meu Deus, tenha pena da terra, não deixe que a guerra destrua
desenvolvidos que estamos pela paz e serenidade que a espiritualidade nos proporcionou, agradecemos ao nosso Divino Mestre Jesus pela oportunidade de participar deste Evangelho de luz e harmonia. Permita, Senhor, que possamos manter essa vibração positiva e também aplicar no nosso dia a dia seus ensinamentos de amor e de caridade. Nos abençoe, Senhor, na nossa caminhada, nos dando força e fé rumo ao nosso crescimento espiritual, com a confiança do apoio de Deus, nosso Pai. Ajuda-nos a perseverar ante os desafios e a não desanimar. Agradecemos também a espiritualidade fraterna pela presença em nossos lares. Que a atmosfera tranquila deste momento continue conosco durante toda a semana e que estejamos juntos novamente na próxima quarta-feira. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, Andréia. Desculpa que eu nomeei você Sandra. Me perdoe. Mas muito obrigada, Andréia, Ju. Obrigada, Sr. Djalma, Walter, a todos vocês pelo carinho e por nós estarmos juntos. E que a paz de Jesus esteja no coração e no lar de vocês. Um beijão e até a próxima quarta-feira. Muito, muito obrigada. E a música de encerramento, Ju, vai ter? Boa noite. Aê, Ju! Pode ser? Pode ser. Senhor, por que me escolheu? Senhor, por que logo eu? Senhor, se nem sei rezar, por que a mim recorreu? Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu sou pecador, porque no meio de tantos ministros, doutores da lei, foi você escolher, logo eu que nada sei. Teu amor pode me ajudar, teu amor pode me ajudar, e eu vou, minha rede retirei do mar, a jangada na praia ficou. Em nome do Pai vou pregar, já sei o motivo que vou. E eu vou por amor, e eu vou por amor, e eu vou por amor, por amor. E vamos nós! Parabéns, Ju!